Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CSI aqui, o nosso Customer Success Insight. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius, eu sou sócio fundador aqui da Lunatic Monkey, a IA que transforma conversas em receita. Então, se você utiliza o WhatsApp na sua operação de CS e não conhece a Lunatic, fique ligado que você pode estar perdendo tempo e dinheiro por aí. E aqui, pessoal, para quem não conhece o CSI, a gente investiga tudo o que acontece literalmente no universo de Customer Success. E aqui a gente gosta de trazer muito a prática, né? O que de fato acontece? Os erros, os acertos, por quem de fato vive na pele o Customer Success. E nesse episódio de hoje temos um episódio muito especial, falando aqui como nasce a operação de CS do zero, né? A gente sempre fala muito de jornada do cliente, né? Mas hoje a gente vai conseguir mostrar como é que ela é construída de fato na prática, né? Como é que ela consegue começar do zero? De onde sai? O que fazer? Então, você que acabou de assumir uma posição numa empresa nova, você que acabou de assumir uma liderança como CS, ou você está reestruturando a sua empresa, então fica ligado que hoje vai ser um papo super bacana com o tema que a gente definiu aqui, como estruturei a jornada do cliente montando duas operações do zero. Vamos entender como é que isso conecta o papel do CS depois que a gente assina o contrato ali, depois que a gente faz a venda. E para esse papo aqui, pessoal, eu tenho a honra e o prazer de receber a Natália, ela que é líder de CS na M2G e referência aqui no assunto de estruturação e operações de jornada do cliente. Então, eu vou colocar a Nath aqui para participar com a gente. Nath, seja muito bem-vinda aqui ao nosso CSI. Bom dia, obrigada, Vini. Um prazer estar com vocês, viu? Bom dia, pessoal. Uma honra toda minha aqui ter você aqui com a gente. Nath, vou começar aqui quebrando esse gelo. Se montar uma operação de CS fosse um esporte, qual que seria? O que você analisa ali? Seria uma corrida, um revezamento, uma maratona? Que tipo de associação você faria com isso? Eu acho que seria meio que um triatlon, assim, sabe? Eu acho que não é só um esporte, não. Eu acho que tem várias camadas ali. É quase uma Olimpíadas inteira, praticamente. Tem que ser triatleta para mais, assim, porque envolve muita coisa, muitas camadas. É que eu sempre falo, né? Quando a gente fala de sucesso do cliente, é uma filosofia de empresa, não é uma área específica. O sucesso do cliente está envolvido com todas as áreas ali, né? Com marketing, vendas, atendimento, financeiro, logística, etc. Então, faz sentido quando você envolve esse esporte, porque realmente é tudo, né? É tudo dentro da empresa. E é muito louco, assim, que às vezes a gente não consegue, quando quem está de fora principalmente não consegue ter essa visão, né? A gente pensa, sucesso do cliente é só o cara que vai trabalhar ali no atendimento com o cliente, mas tem muita coisa ainda por trás, gente que ainda nem tem contato direto com o cliente, que precisa ter essa mentalidade, né, centrada no cliente que a gente diz, né? Então, é muita coisa envolvida, realmente. Excelente. E, Nath, com o nosso tema aqui, primeiro, obrigado aqui por você estar participando do nosso segundo episódio do CSI. E a gente definiu um tema muito interessante aqui sobre jornada, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas de como fazer. Poxa, cheguei aqui, como é que eu faço? O que é CS? Como é que eu consigo estruturar? Então, acho que sua bagagem, a sua experiência vai trazer muitos insights aqui para a gente, porque essa é a ideia do CSI, né? Trazer os insights de visões práticas de quem vive, quem acredita aqui a realidade do CS. E a gente definiu aqui o tema de como estruturei a jornada do cliente montando duas operações do zero. E aí eu sempre passo a bola, Nath, por que você quis escolher esse tema, né? Afinal de contas, é sempre os nossos convidados que escolhem. Por que você acha que trazer esse tema é importante? Bom, sou suspeita a falar sobre jornada do cliente, porque é a parte do CS assim, que eu mais gosto de trabalhar e de ter informações, de estudar sobre, porque a gente nunca para, né, de estudar. E assim, estrutura em todas as áreas da vida, em todo tipo de trabalho, é o que vai sustentar o nosso caminho aí, toda a nossa trajetória, né? Então, ter estruturas bem definidas, e aí no caso da jornada do cliente, ter uma estrutura de jornada bem definida vai sustentar todo o restante que vem pela frente, né? Então, a partir do momento que a gente define processos e cria alinhamentos e expectativas muito bem definidas, a gente consegue fazer com que todo o resto flua muito mais. Não mais fácil, porque nunca vai ser tão fácil, mas assim, flua mais automático, assim, flua de uma forma melhor tanto para a gente quanto para os clientes, né?
Total, Nath. E antes da gente começar a falar, né, começar a entrar literalmente aqui na visão prática, pessoal, bom dia, todo mundo mandando comentário aqui, podem mandar à vontade, tá, seus insights, seus comentários, a gente vai trazer aqui para que seja algo aqui bem dinâmico e bem entretido com vocês, então sempre que tiver um insight, sempre que tiver uma posição relevante, compartilha aqui para a gente pegar a visão de vocês, né, Nath? A CS é uma área muito, muito personalizada, né, depende de que tipo de cliente você tem, quais são os canais que você se relaciona, como você usa, então é muito difícil você usar um padrão específico para tudo, porque depende de muitas variáveis, né? E ainda mais falando de uma área muito imatura, né, ainda. Então, a ideia aqui é que a gente cria essa comunidade, que inclusive já temos o nosso QR Code aqui, pessoal, para quem quiser participar da nossa comunidade, discutir mais isso, pode fazer a leitura aí, que a gente vai sair daqui depois, bater um papo lá com a Nath também, para falar sobre esse universo. Mas dito isso, Nath, tá, beleza. Cheguei, não sei nada, não sei absolutamente nada. Qual é o primeiro passo aqui? Como eu posso começar aqui diante dessa jornada? Onde começa essa estruturação? Beleza, vamos lá. Então, como você falou, né? É muito personalizado, então não existe uma receita de bolo que a gente vai ter que vai funcionar para todos os clientes, para todas as estruturas. A gente não vai ter isso. Então, a gente tem o quê? A gente tem um padrão, basicamente, de passos que a gente pode seguir, e aí personalizando cada passo, cada fase daquela, né? Vou pedir só para você colocar para a gente aquela imagenzinha da ampulheta. Coloco aqui. Pessoal. Que hoje é aula aqui, meu pessoal. Eu tô de aluno aqui junto com vocês, e hoje a gente vai tomar uma aula aqui com a Nath. Preparem o print aí já, galera. Prepara o print. A jornada do cliente muito diferente do que algumas pessoas pensam, e assim, pode até ser um pensamento particular, tem pessoas que pensam de outra forma, mas eu sou do time que pensa que a jornada do cliente ela não começa só depois da venda, que é onde a gente, geralmente o CS entra ali após a venda, né, diretamente com o cliente, mas a gente começa muito antes. Então, assim, a gente precisa ter, como nessa ampulheta a gente tem o cliente ali no centro, então a gente vê que antes da entrada do CS ali, de toda a jornada que a gente já conhece no mundo de CS, a gente tem a jornada do cliente com a nossa marca, com o nosso produto. Então, a jornada dele já começou ali no marketing, na prospecção, no momento que ele entrou no seu site para ver o que você tinha, o que você não tinha para oferecer, quando ele recebeu um contato do seu time. Então, assim, desde esse primeiro momento, já começou a jornada dele junto com você. Então, a gente precisa também pensar nessas etapas e aí, sempre que possível, fazer esses times trabalharem juntos também com o time de CS. E aí a gente vai fazer esse primeiro funil ali, que vai entrar no funil de vendas, então marketing, prospecção, negociação, aquisição. Beleza, cliente comprou, tá dentro de casa, é nosso, ok, tá garantido. Aí a gente vai começar mais ativamente o trabalho de CS diretamente com o cliente, então fazendo toda a nossa parte ali de onboarding, adoção, retenção, fidelização, que a gente vai falar um pouquinho melhor, ele explicar um pouquinho de cada uma dessas etapas depois, de como a gente costuma estruturar essas questões. Mas, assim, o que eu acho que é o mais interessante é que todas as áreas, elas precisam trabalhar em sintonia. Todas as áreas centradas no cliente. E aí eu tenho até um material também muito, muito bacana que a gente montou em uma outra operação que eu trabalhei, em que a gente podia, a gente tinha várias áreas ali, era uma área de tecnologia, e o que a gente percebe às vezes é que muitas vezes as empresas de tecnologia têm um pouco mais de dificuldade de fazer essa interação entre todas as áreas. O pessoal do técnico fica mais com o técnico, comercial com o comercial, e a gente não tem tanto essa integração entre as áreas. Nath, eu acho que talvez aí seja o primeiro desafio quando a gente fala de jornada do cliente, né? Essa expectativa e esse alinhamento entre todas as áreas, né? Porque a gente sabe que o vendedor ali vai tentar vender de qualquer jeito, vai chegar desalinhado. A gente até falou isso no nosso primeiro episódio do onboard com a Mônica, né? Dessa preocupação de ter essa expectativa alinhada, dessas informações todas passadas, fazer uma passada de bastão bem feita, porque no final do dia, quem vai ser prejudicado é o próprio cliente, né? E vai ser o quê? O primeiro indício de churn lá na frente. Exato. Então, acho que talvez dentro dessa sua jornada que você traz aí, esse alinhamento, né? Desde o marketing, vendas, CS, talvez seja uma primeira barreira ali, o primeiro obstáculo, né? Exatamente. E aí, e como o CS pode ajudar ali antes? Eu sei que muitas vezes o time de CS não tem tanta autonomia como a gente gostaria para atuar em outros departamentos também,
mas de que forma a gente pode auxiliar ali em outros departamentos, que é algumas coisas que a gente acaba dando uns pitacos ali nos outros departamentos também. Então, quando você viu, o cliente veio desalinhado de algum momento ali, ele trouxe para você uma questão, por exemplo, o vendedor me trouxe que o produto ele faz tal funcionalidade, e não é exatamente assim, então a gente tem que fazer um alinhamento com vendas, a gente tem que fazer um alinhamento com marketing, para que a gente consiga trazer um cliente qualificado para a gente também, porque muitas vezes o pessoal ali, e não estou querendo falar mal da galera de vendas, já tá, gente, eu amo aí o pessoal de vendas, não é isso, mas muitas vezes a gente quer trazer o cliente para dentro de casa, não importa né, assim, no final do dia é isso que importa, realmente, a gente ter ali a renda nossa, mas a gente precisa também ter clientes que tenham ali um fit com os nossos serviços, os nossos produtos, né? Porque a gente pode até trazer um cliente que não tenha, mas a gente vai estar praticamente vendendo um churn ali. Se a gente sabe que o produto não é para aquele cliente, a gente vendeu um churn. Então, assim, será que compensa, né? Esse esforço de trazer o cliente. Não é barato, né? A gente conquistar um cliente. Então, a gente tem ali um valor tanto financeiro mesmo, como de serviço envolvido, né? Então, a gente precisa pensar se faz sentido a gente trazer o cliente a qualquer custo. E aí a gente precisa também estar alinhado com essas outras áreas. E aí uma coisa que eu acho que é fundamental, e aí já entraria dentro da nossa fase ali de onboarding, inclusive, é fazer esse handoff ali, esse handover, né, entre as áreas, de uma forma muito alinhada. Então, assim, alinhamento é tudo, e a gente precisa fazer isso de uma forma muito alinhada, e, se possível, centralizando informações. Por quê? Muitas vezes, alguns dos nossos clientes, por exemplo, hoje a gente trabalha dentro da M2G, a gente tem algumas frentes de trabalho. Então, a gente tem tanto consultorias relacionadas a softwares específicos de gestão de clientes, quanto a gente tem estruturas de CS as a service, né, que a gente chama assim, que a gente estrutura o CS dentro de outros clientes. E aí foi dentro de outros clientes de consultoria e mentoria que nós estruturamos as duas áreas de CS ali do zero. Então a gente chegou, só tinha as áreas de venda e não tinha áreas de CS, e a gente foi estruturando ali com base no que nas necessidades deles. Então a gente foi trazendo ali o que era preciso para os clientes deles. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem desencontros de informações. E aí não é nem em relação a vendas quer trazer a qualquer custo. Às vezes o próprio cliente ele entende as informações de uma forma que não era exatamente o que ele queria, ou até mesmo, infelizmente, a gente às vezes até encontra pessoas de má fé pelo caminho que não foi aquilo que foi alinhado no começo, e a pessoa vem depois para o CS e fala assim, não, mas eu tenho certeza que o vendedor me prometeu tal coisa. E aí como é que a gente sabe? Se a gente não tem isso registrado, se a gente não tem isso estruturado, se a gente não tem essa gestão de informações, e a gente não teve essa passagem muito clara. Então, a gente acaba deixando meio que o dito pelo não dito ali, né? E aí é uma questão, inclusive, que, por exemplo, a Lunatic é super bem-vinda nesse sentido, porque a gente consegue ter essa visão. O que foi conversado com o time comercial, o que não foi, o que a gente alinhou. Então, assim, ter esse alinhamento entre os dois times, nessa passagem de bastão, eu acho que é o ponto essencial para a gente iniciar essa jornada do cliente de uma forma mais fluida. Excelente. E aí, Nath, puxando aqui o que o pessoal está dizendo, né, para a gente ter uma dinâmica legal aqui, e o ICP vai com Deus para bater a meta. Exatamente. Se você vai empurrar algo que não é do seu ICP, vai acontecer isso. O Robson está perguntando aqui, seria o cliente ideal? Isso, exatamente. A gente tem, né, o ICP, que é o nosso perfil ali ideal de cliente. Então, toda operação, não importa o que você venda, não importa como você venda, você tem ali um perfil que você quer atingir. Então, é importante a gente ter mapeado também essa informação para a gente não gastar ali, não sair atirando para todos os lados, né? Então, a gente vai gastar os nossos esforços nos alvos certos ali. Então, a gente precisa definir também quem é o cliente que eu quero atingir, qual é o tipo de dor que eu atendo. Eu acho que o principal da jornada é entender qual é o tipo de dor que eu atendo. E aí você, em cima disso, você estrutura quais são os pontos de sucesso que você vai ter com aquele cliente. Então, assim, a gente
tem que pensar também que a nossa jornada, ela não vai ser, não vai ter o começo dessa jornada e só no final eu vou atingir o sucesso. Não, a gente precisa ir dando ali micro vitórias, né, digamos assim, para esses clientes ao longo de todo o caminho, para que eles consigam enxergar valor também, porque não adianta eu ter que esperar meu cliente passar por 6, 7 meses junto comigo para ele ver valor no que eu estou fazendo, né? A gente precisa já trazer esse valor desde o início, porque às vezes o cliente, se ele não vê o valor no início, ele já nem vai chegar ali na metade do caminho, né? Nath, eu acho que isso aqui merece uma pausa, né? Até um gongo para isso. Insight. E é micro vitórias aos clientes ao longo do caminho. Isso aí, você mantém ele engajado, você quebra essa expectativa dele, você diz, ó, vamos fazer isso, vamos chegar nesse ponto, e aqui a gente vai ter ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, alcançamos isso, estamos aqui. Então, essas micro vitórias, elas são fundamentais para manter o cliente entretido, alinhado com a expectativa e ter aquele sentimento de progresso, né, Nath? Exato, exatamente. Uma coisa muito bacana que eu vejo hoje dentro da jornada do cliente em diversos, até aplicativos mesmo, por exemplo, o próprio Duolingo ali, que é um aplicativo onde você tem zero interação humana com quem está lá do outro lado, você só vê aquela corujinha ali verde, e só que você tem essa sensação de gamificação. Então, você se sente desafiado a cumprir as tarefas que o Duolingo traz para você, e isso deixa a pessoa, querendo ou não, a gente tem esse senso, assim, às vezes, de competição, né, de ser mais competitivo mesmo, e aí deixa você instigado ali, cada vez que você não faz um dia de tarefa ali, que ele manda uma corujinha, você fracassou, você não, peraí, essa coruja tá de brincadeira comigo, aí você vai lá e vai se engajar, entendeu? Então, assim, são formas da gente cativar realmente o cliente. Aí eu vou pedir para você, Vini, para você mudar para a nossa próxima imagem, só para... Bora, vamos lá. Para eu dar uma contextualizada assim, para o pessoal de uma forma um pouquinho mais... E aí, não querendo ser muito teórica, porque a ideia não é ser uma aula, é ser realmente um bate-papo, mas assim, dentro da jornada do cliente, no que diz respeito especificamente à área de CS, porque como eu falei, a gente consegue, por exemplo, só fugindo um pouco aqui para dar um contexto, a gente consegue aplicar o CS no RH, por exemplo. Por quê? Você vai pensar assim, nossa, mas o RH não fala com o cliente, ele não tem nada a ver com o cliente, ele não faz nada, ele só fala com os nossos funcionários. Mas aí quem é o cliente do RH, nesse caso? É o cliente interno, que são os próprios colaboradores. Então, o RH, ele tem que trabalhar na jornada do colaborador, que é o cliente do RH. Então, a gente tem os clientes internos e clientes externos. Então, assim, o cliente que a gente conhece como propriamente dito é o cliente interno, que vai receber nosso produto, nosso serviço, bacana. Mas a gente também tem os nossos clientes internos. Então, nossos colaboradores são nossos clientes internos. E a gente tem que pensar nessas jornadas também, tanto na jornada do colaborador quanto na jornada do cliente. Porque o que acaba fazendo ali a roda girar são as duas partes, né? A gente um não vive sem o outro ali. Então, a gente tem que pensar dessas duas formas também. Então, por isso que eu digo que todas as áreas podem e devem ter esse olhar centrado para o cliente, independente de qual seja o cliente dessa área. E aí, Nath, puxando a sardinha aqui para o Nath, que é isso que a gente se propõe a fazer, né? Ser uma plataforma de Customer Insights. Tem muita informação que estão dentro das conversas com os clientes e com o CS. Então tem informação de financeiro, de produto, de tecnologia, que é literalmente perdida porque está no limbo ali do WhatsApp, de uma videochamada, de um e-mail, etc. Então essa centralização dessa informação, desses canais de relacionamento que você trouxe, são insumos para a tomada de decisão interna, né? Poxa, qual é o impacto aqui do financeiro que meus clientes estão falando? Às vezes eu não consigo mensurar isso. Qual é o impacto do meu produto que alguma feature aqui da plataforma está impactando? Então, hoje, pelo fato da gente ter essa dinâmica, por exemplo, ali eu vou trazer do WhatsApp, porque os clientes estão falando ali, você precisa estar no WhatsApp, porque é onde eles estão, e garantir essa informação, né, essa estruturação dessa informação para a tomada de decisão é difícil, porque está tudo perdido ali e vai ter que fazer um processo manual que a gente sabe que não é mal feito. Então, existe esse ponto que você trouxe dentro da empresa, né, que o CS representa a empresa, obviamente. Existe muito insumo, muita informação, oportunidade que estão presas e perdidas dentro dessas conversas que, se estruturadas e organizadas, a gente consegue ter insumos para tomada de decisão externa para melhorar essa experiência, né, de representação e comunicação interna e externa.
Exatamente. E em todas as pontas, tá? Porque, por exemplo, hoje, eu não sei se todos que estão assistindo conhecem as funcionalidades que a gente tem ali dentro da Lunatic, mas a gente tem algumas funcionalidades de tag, né? Então, por exemplo, um cliente me manda um feedback ali de um case que eu passei para ele ali dentro da nossa conversa como CS e tal, passei para ele um case de uso e tal, ele virou um case de sucesso dentro da operação dele. Eu posso flagar aquela informação como uma tagzinha ali de case de sucesso, e essa informação vai chegar no time de marketing, que vai poder usar aquilo dali para fazer prospecção de clientes também, que tem o mesmo ponto de uso. Então, assim, a gente consegue, CS, muito bem estruturado, consegue alimentar todos os times que a gente tem. Então, eu acho que isso é o principal, assim, o nosso papel é esse, circular dentro de todos os times ali dentro de uma empresa. Excelente. Trazendo um pouquinho aqui, ó, a Sandra falou, sem entregar valor desde o onboard é essencial para prevenir o churn inicial. O cliente precisa ver a evolução, por isso a importância dos quick wins. Exatamente, Sandra. Muita empresa aqui, o Felipe, muita empresa tem um processo comercial onde adota a venda a todo custo, depois isso vira um problema. É exatamente isso, cara. E eu já fui vendedor, eu sei, tá? Eu já empurrei venda mesmo. Eu tinha meta para bater, eu empurrava. Né? Poxa, eu tinha meta, e era isso. Não dá nem mas pra depois, muito, né? Exato. O vendedor vai empurrar, não tem como, mas se a empresa não tiver uma cultura, acho que tem muito da cultura também da empresa, tá? Ter esses processos definidos, ter esse CP definido, ter essas informações aqui do que está certo definido, eu acho que isso consegue contribuir diretamente ali numa jornada do cliente de qualidade, né? Para que essas expectativas sejam alinhadas, essas entregas sejam em conforme e que no final do dia o cliente permaneça mais tempo, que a gente está falando de LTV, né? Entrega de valor e permanência desse cliente. Exato. E assim, ninguém vai acertar logo de cara, tá? Então, assim, não vou começar a desenhar uma jornada hoje, essa jornada vai ser perfeita e todos os meus clientes vão continuar dentro de casa e eu não vou ter churn e vai ser 100% maravilhoso. Não é assim que funciona e a gente tem que fazer testes também, né? E aí, uma coisa que eu tenho na minha cabeça que é o seguinte, quando a gente estrutura uma área de CS do zero, a gente até tem um tempo um pouco maior, às vezes, para estruturar processos. Então, dependendo do senso de urgência que a gente tem ali dentro daquele cliente ou daquela operação, a gente consegue estruturar os processos, avaliar muito bem, fazer um diagnóstico de como é que está a jornada desse cliente, e a gente consegue estruturar com mais calma. Mas, em muitos momentos, a gente pega algumas coisas que a gente costuma falar que é trocando a roda do carro com o carro em movimento, né? Então, às vezes, a gente não vai ter esse tempo de parar, analisar tudo que está acontecendo para formar esses processos. E uma dica que eu dou, assim, faça por amostragem. Então, assim, eu vou mais ou menos dizer como que funciona, por exemplo, uma jornada padrão. A gente começa ali no onboarding, e aí tem essa parte do handover que, para mim, se alguém falasse assim, nossa, quais são os 2 únicos passos que eu só posso fazer 2 passos em onboarding, o que eu posso fazer? Eu indicaria, sem falta de jeito nenhum, o handover e o kickoff. São 2 coisas que não tem negociação. Explica para o pessoal aí, Nath, o que seria isso? Tá. E aí o handover essa passagem de bastão entre um time e outro. Então, a passagem do time de vendas para o time de CS. E aí a gente tem que trazer todas... marcar realmente uma reunião ali, um alinhamento entre o vendedor e entre o CS, para passar todas as informações, o cliente me veio com essa dor, é essa dor que ele espera que a gente atenda, as expectativas dele são essas, eu alinhei com ele isso, alinhei prazos de entrega, então ter tudo muito bem estabelecido para o CS já entrar dentro dessa conta também com essa visão do que foi prometido, do que o cliente espera, e aí nesse momento também pode rolar esses impasses de ficar, será que o cara prometeu, será que não prometeu? Então aí que a gente fala da questão da centralização de informações, para a gente conseguir ter isso registrado em algum lugar, do que realmente foi falado ali, foi conversado, e isso que é tão importante. E hoje a gente tem ferramentas muito, muito boas para ajudar nessa questão, sem ter que ficar fazendo isso tudo de forma muito manual. E o kickoff, que eu não sei se vocês sabem, mas o kickoff ele, para quem gosta ou já assistiu futebol americano, tem no começo do jogo do futebol americano tem o kickoff ali, que é o chute inicial do jogo. Então,
é exatamente isso. Na jornada do cliente é exatamente isso. O kickoff é a primeira reunião que a gente vai ter com esse cliente. Então, a gente pode usar essa reunião. Tanto a gente pode participar com a galera de vendas ali dentro, já fazendo claramente essa passagem para o cliente, o que é muito bacana. Então, de apresentar o CS, né, o vendedor vai apresentar o CS. Em muitas operações não é possível, mas isso aqui dizendo em operações mais high ticket, tá, onde a gente vai ter um contato ali mais próximo do cliente. Então, nessa primeira reunião com o cliente, você vai alinhar ali as suas expectativas e trazer para o cliente como que funciona o seu produto, o seu serviço, definir escopos ali de atuação, papéis e responsabilidades, que são muito importantes, porque muitas vezes a gente não define papel e responsabilidade no começo, e aí depois fica meio perdido. E, Nath, uma dúvida aqui, já que você puxou isso, a Gabriela trouxe aqui, ó. Você acha possível ter case de sucesso dentro de um time de implementação? Sim, com certeza, com certeza. Na verdade, assim, em qualquer momento é possível. E aí a gente precisa só alinhar o quê? Nesse caso da implantação, quais são as métricas ou os indicadores que vocês considerariam ali que seriam sucesso dentro do time de implantação. Então, assim, esse cliente aqui, ele chegou comigo há um mês, eu consegui implantar em tanto tempo, ou conseguir implantar com 0 impactos dentro do ambiente dele. Então, assim, definir o que para vocês, o que para o seu time seria ter sucesso dentro da implantação. Então, por isso que eu digo que é uma coisa muito particular, né? Então, entendendo o contexto da operação de vocês, a gente consegue definir o que seriam esses cases de sucesso. E aí depois, Gabriela, inclusive, se quiser me chamar no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, enfim, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso também para entender melhor qual que é o tipo de serviço de vocês ali, a gente bater um papo ali, porque realmente dá para a gente ter case de sucesso em todos os momentos ali. A gente precisa só definir o que é o sucesso do cliente naquele momento. Qual que é esse ganho que ele vai ter que a gente pode usar. E aí, Nath, só complementando o que você falou para a Gabriela, o que é case, né, de sucesso? É você demonstrar resultado a partir de alguma coisa. Então, se eu tenho um indicador que antes era assim, ele passou a ser assado, o que eu fiz para alcançar esse resultado? Então, como a Natália falou, é perfeito. Define o que é indicador para você, define as suas ações, coloca no papel o que enxerga de valor, qual é o resultado que eu preciso demonstrar, e aí você precisa ter uma estratégia para que isso seja melhorado, né? Se o seu resultado seja alcançado. E essa história que você chegou do ponto A ao ponto B é o case que você vai contar de história de sucesso. Isso se adapta a qualquer área, literalmente, né? Então é mais você, como ela falou, estruturar a sua área, entender o que funciona para você e para o seu cliente e organizar isso para que seja apresentado a história e o resultado que você alcançou. Exatamente. E aí, dentro dessa parte do onboarding, e aí por isso que eu falo, tem algumas vendas que elas demoram muito tempo para serem concluídas, então, dependendo do que você estiver vendendo, se você vende num varejo ali, por exemplo, uma calça, você não vai ter o mesmo tempo de venda de um imóvel, de um software, de muitas vezes que a gente precisa ter outros passos ali antes de simplesmente definir que eu quero comprar e comprei. Então, a gente tem que pensar quanto tempo dura o nosso onboarding ali dentro da nossa venda, como que funciona a nossa venda. Então, a gente vai criar, e aí eu indico a gente ter muito bem estabelecido quais são os steps mesmo ali dentro do onboarding. Em qual momento que eu falei assim, não, o cliente, ele deu check nessa atividade, nessa, agora ele já está apto a passar de fase. Então, é como se fosse realmente ali no videogame. Ele conseguiu chegar até esse castelo aqui, eu sou da época do Mario, né? Ele conseguiu chegar até esse castelo aqui do Mario, aqui ele tá apto para ir para uma próxima vilazinha ali de fases. Então, a gente traz. Aí, o que a gente usa para construir essa questão que muitas vezes as pessoas confundem jornada do cliente com playbook. Como a gente presta consultoria para uma galera de software de gestão, né? Acho que não tem problema dizer aqui que é para o Sense Data. Então, a gente, às vezes, a gente entende que as pessoas, muitas vezes, confundem jornada do cliente com playbook. E aí, o que a gente tem que deixar claro é que a jornada é o todo, então, todos os
os momentos ali, as interações que o cliente vai ter com a gente, todas as fases. E o playbook, ele também vem do futebol americano ali, que é o playbook que geralmente os técnicos usam para a gente ter as regras da jogada ali, o livro de jogadas, né, que a gente tem. Então, no playbook a gente vai ter essas tarefas do que a gente precisa fazer. E aí, não precisa também ter, de início, ter muitas tarefas que vão ser impossíveis de fazer, ou ter uma ferramenta específica que a gente traga esse playbook, assim, mas a gente precisa estruturar quais são as atividades que todos os nossos CS precisam fazer no onboarding. E aí ter isso definido e ter isso também centralizado, essas informações, porque o mercado é muito imprevisível. Hoje a gente está com 3 CS na equipe, amanhã a gente está com 5, depois a gente sai mais 2 e entra mais 3, e aí a gente troca de pessoas no time. Nath? Jornada do cliente não é tudo. Jornada é o todo, playbook são as tarefas que se deve fazer, correto? Isso aí, exatamente. Então, a gente precisa ter essas tarefas bem definidas e aplicadas para todas as pessoas do nosso time. Então, a gente não pode deixar que cada um faça de uma forma. A gente precisa ter isso estruturado. E aí, por isso que eu digo, muitas vezes é difícil da gente conseguir estruturar essas coisas quando a gente já está com um time ali em andamento. E aí, o que eu recomendo, que fazer uma amostragem de clientes. Então, assim, eu quero testar essa jornada aqui, eu tenho uma base com 500 clientes. Eu não preciso fazer com os 500 de uma vez só. Vamos pegar um cliente de cada segmento, um cliente com quantidade de MRR ali diferente para eu testar as jornadas, para eu ver como que funciona, definir também modelos de atendimento. Por quê? No caso das nossas consultorias, por exemplo, para infoprodutores, a gente tem um contato muito próximo, porque high ticket, então não tem jeito, o cara que paga mais é o cara que vai ter mais atenção, isso é fato, né? É incontestável. E aí, o que a gente tem que fazer para isso acontecer? A gente precisa pensar em como a gente consegue criar jornadas, e aí, às vezes, até a gente precisa criar mais de uma jornada, dependendo do tipo de cliente. Então, hoje eu tenho um cliente que eu quero ter contato com ele uma vez por semana, porque é interessante para mim e para ele, e pelo valor que ele me paga, ele só vai enxergar valor se eu tiver contato com ele pelo menos uma vez por semana. Então, eu vou criar uma jornada para aquele cliente ali que vai ser mais high touch, né, que a gente costuma dizer, eu vou ter mais interações. Um cliente de um porte um pouco menor, eu vou ter uma interação quinzenal, mensal, enfim. A gente conseguir definir também quais vão ser as nossas interações, os nossos modelos de atendimento, para em cima disso a gente criar também as jornadas. Então é importante a gente ter essa segmentação e definir ali, por exemplo, eu quero um CS que seja específico para cuidar de clientes high touch, porque aí a carteira desse CS vai ter que ser menor. Não tem como eu colocar 100 clientes high touch para um CS. Ele não vai ter condição ali de atender. Mas a gente consegue, mesmo que seja muito high ticket, a gente consegue ter essas informações para a gente trazer ali para os outros clientes. Então, a gente consegue fazer upgrades ali, cross-sell, dentro desses clientes também. Então, a gente pode fazer um trabalho de pegar as informações que todos os CS que trabalham com os clientes mais de MRR maior, eles trabalham com aqueles clientes, eles pegam todas as informações ali, os cases de uso, passam para os menores para eles tentarem trazer mais serviços e mais produtos para esses clientes menores também. Então, a gente consegue fazer uma integração dentro do próprio time de CS, né? Entendi. E dentro dessa, vamos voltar aqui para essa sua imagem, né? A gente falou ali do processo de onboard, do handover kickoff, que você falou que se fossem as duas coisas iniciais ali, que preferencialmente você iria colocar, né? E falando um pouquinho de adoção, engajamento, até o processo de renovação, assim, Nath, como é que você encaixaria esse processo a nível dessa estrutura? Uhum. E aí, acho que a parte que chega mais, que é mais difícil nesse sentido de entender o que é a adoção, o que o meu cliente vai estar adotando, o que significa isso. Então, é realmente adoção. Então, vamos supor que você trabalha com um
um software. O que você precisa? Que o seu cliente tenha certeza de que ele precisa daquele software para o dia a dia dele. Então, ele vai acostumar a usar aquele software todos os dias. O cliente ele vai chegar, a primeira coisa que ele vai fazer, eu preciso ver aqui no Lunatic o que foi falado, o que não sei o quê. Ele vai fazer com que com o seu serviço ou seu produto faça parte do dia a dia daquele cliente. Então, por isso que é importante, a gente estruturou ali no onboarding, explicou para ele exatamente o que ele precisa fazer, qual o valor que ele viu ali dentro daquela ferramenta, ele vai querer ter aquilo no dia a dia dele. Então, a adoção é exatamente isso, a gente dá insumos para o cliente para ele querer ter aquela ferramenta no dia a dia dele, ou aquele serviço, e ele não conseguir mais se ver sem aquele serviço. Então, ele ficar apaixonado pelo seu serviço a ponto de não querer mais largar você. Dúvida, e como é que a gente sabe que ele está apaixonado? Existe alguma métrica, algum tipo de processo, de ferramenta? Como é que eu identifico que, poxa, esse cara realmente está engajado e ele quer permanecer aqui? Existem algumas formas, e aí, depois que você terminou o onboarding, você pode até fazer um questionário ali com o seu cliente de maturidade para entender se ele já está no momento real de ir para adoção, se ele já está conseguindo enxergar o valor que ele deveria. Então, é bacana que você consegue fazer ali um assessment, né, que a gente chama de maturidade dentro do seu serviço. Aí a gente geralmente, a gente aplica pesquisas de satisfação, então, NPS, CSAT, e para a gente tentar validar ali qual a experiência que ele está tendo com o seu serviço, com a sua plataforma, o que ele está achando. Então, é importante a gente ter essa escuta ativa com o cliente. Eu acho que dentro de tudo que a gente traz o feedback, e isso é um ponto extremamente importante. Assim, em uma das operações que a gente montou, nos primeiros 6 meses que a gente fez, a gente não teve nenhum churn, que foi a nossa primeira turma ali, não teve nenhum churn nos primeiros 6 meses. A turma que entrou junto está chegando na renovação praticamente junto também. Ninguém foi embora. Aí você vai falar assim, mas ninguém ficou insatisfeito em momento nenhum, ninguém teve um feedback negativo? Sim, a gente teve feedbacks negativos, e aí o que a gente fez? É nesse momento de coletar as informações, de entender o que está acontecendo, que a gente, às vezes, recalcula a rota, às vezes faz alguns ajustes. Então, é importante a gente medir essas informações e ter também aquele feeling ali na conversa, a gente conseguir entender da onde vem os elogios, se o cliente está satisfeito ou não. Isso. E aí, trazendo um pouquinho para a Lunatic, o que a gente está fazendo para resolver isso? Análise de sentimento. Então, cada conversa vai ter uma análise de sentimento positivo ou negativo e depois somar geral. E aí você vai ter com precisão se esse cliente está aderindo ou não, está satisfeito ou não com a sua plataforma, com o seu atendimento ao longo dessa jornada. Então, isso vai ser muito positivo também para você trazer esse ponto de adoção. Sim, com certeza. Porque muitas vezes a gente também, como a gente tem muito cliente para lidar, às vezes a gente não consegue ter esse feeling de ficar analisando ali o que o cliente está falando. Bom, mas será que ele tá gostando? Será que essa mensagem foi num tom que... Então a gente não consegue realmente ter tempo hábil ali, né, no nosso dia a dia para fazer essa avaliação. E essa ferramenta da Lunatic essa feature vai ajudar demais nesse sentido. Então, depois que o cliente faz essa parte da adoção ali, que ele já não se vê mais sem a sua ferramenta, ele precisa continuar engajado, então, porque não adianta só você conquistar ele ali, apaixonar ele e depois largar. Isso é um desafio. Porque o que a gente... Não adianta só se apaixonar, né? Tem que casar com ele, independente, passou a paixão, tem que manter ele lá dentro. Tem que manter o relacionamento. E aí o que a gente costuma sempre dizer, né? Que as coisas têm começo, meio e fim. E aí eu costumo dizer que não, que a gente tem começo, meio e recomeço na jornada do cliente. A gente não pode nunca pensar que vai ter um fim. Nosso objetivo é o recomeço. Muito legal isso. Então, a gente tem ali a gente tem sempre que ter aquele sentimento de que preciso estar reconquistando a cada momento. Assim como no relacionamento com o cliente não é diferente de um relacionamento amoroso, né? Então, a gente precisa manter ali aquela chama acesa, né? E aí, no engajamento, o que é interessante? Aquela questão de gamificação que eu falei. Então, o que você puder fazer para desafiar o seu cliente, para instigar realmente, tem sempre para tentar trazer novas alterações ali para o seu produto, conforme
dentro do possível, claro, mas tentar ouvir sempre o cliente, o que ele precisa, o que seria bacana a gente trazer dentro do nosso serviço, o que seria um diferencial. Então, escutar esses feedbacks e internalizar. Muita gente eu vejo que tem a postura de receber um feedback e já agir na defensiva de querer trazer, contra-argumentar o feedback do cliente. Feedback não é para isso. Feedback é para a gente ouvir, internalizar com o nosso time. Nath, você caiu aqui. Opa, caí? Caiu um pouquinho, só retorna só 10 segundinhos que você já falou. Ah, tá. Da questão do feedback, que o feedback ele não é para gente rebater, para a gente tentar ali, durante uma reunião de feedback com o cliente, para a gente tentar rebater o que o cliente está dizendo. A gente precisa internalizar o feedback e trazer essa lição para dentro de casa, conversar com todo o time, entender se realmente faz sentido aquilo que o cliente trouxe, de que forma que a gente pode atuar, criar um plano de ação em cima daquilo. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? É do ser humano essa dificuldade de entender feedbacks, né? Assim, de aceitar numa boa o feedback. A gente fica, né? Mexe com o nosso ego, não tem jeito. E a gente precisa tirar isso um pouquinho do caminho para entender que faz parte, né? Que não é nada pessoal, mas a gente precisa... E o que eu sempre falo aqui, Nath, é que a gente como CS tem que sempre buscar não só o sucesso do cliente, mas como o sucesso no cliente. Que ele pode estar pagando ali, ele pode estar renovando ali, mas você sabe realmente se ele está valorizando, utilizando sua plataforma como deveria, se ele está atingindo os resultados. Então, por exemplo, nas minhas conversas aqui com os clientes, eu sempre pergunto para onde você quer ir, o que você quer atingir, quais são suas metas, quais os resultados que você pretende. Então, o meu papel como CS aqui é para te ajudar a alcançar o que você precisa através da minha plataforma. Porque se eu não faço isso, nada já tem sentido. Oi? Qual que é o próximo passo, né? Qual é o próximo step? Exatamente. Onde é que você quer chegar? Eu sou um transporte, eu sou um guia, eu sou um mentor do cliente, né? Bom, então, pego na sua mão, né? Vem para cá, vamos para lá. É isso que você quer? Então, é isso que eu vou te... Foi por isso que você me contratou. Se eu não consigo oferecer o motivo pelo que você contratou, não faz sentido, pô. Eu não sou um CS. Eu sou o quê? Eu sou um peso para você, né? Mais um peso de tantos pesos que ele já tem dentro do negócio dele. Então, acho que é entender esse formato, né? Ter esse sucesso não cliente, não o sucesso do cliente, porque está pagando, está ali renovando, não necessariamente significa que ele está utilizando e que realmente ele está entregando valor. Ele pode virar um churn ali daqui para ali. Então, essa preocupação genuína com o sucesso no cliente é importante a gente ter, né, Nath? E a gente está numa fase agora, final de ano, que as empresas estão fazendo toda essa... redimensionando ali todos os budgets do próximo ano, então tem muita gente repensando ferramentas, repensando produtos, se faz sentido continuar ou não, e é um momento bem delicado, só que assim, vamos supor que você vendeu a Lunatic ali para alguém e tal, você fez o onboarding, beleza, agora você só vai falar com o cara de novo quando estiver faltando 10 dias para renovação. Aí não dá, né? O cara não vai nem lembrar quem é você, ou se ele vai falar, putz, o que esse cara tá querendo, assim. Então, a gente tem que tentar realmente nutrir esse relacionamento para o cliente ver o CS como um ponto de apoio durante toda a jornada dele. Não vai ser só aquele cara... Muitas vezes, e por isso que muitas vezes os clientes, às vezes o vendedor tem um pouco de dificuldade para falar com o cliente após a compra, porque ele fez a venda, se ele for ligar de novo, o cliente já vai olhar e falar, putz, esse cara tá querendo me vender alguma coisa. O que ele tá querendo me vender? E o CS não pode ter essa visão para o cliente. Claro que, assim, se a gente puder fazer uma upsell, um cross-sell, ótimo. A gente puder vender um plano um pouquinho melhor depois, mudar ele de pacote, alguma coisa nesse sentido, muito bom. Mas a gente não pode ser visto dessa forma, como se o nosso principal foco fosse esse, porque realmente não é exatamente esse. Se fazer esse upgrade vai fazer sentido para o meu cliente, vai contribuir para o sucesso dele, bacana. Mas eu não posso só buscar isso. Então, a gente tem que manter esse relacionamento até chegar ali na hora da renovação. E aí, o que a gente costuma fazer? A gente tenta, durante todo o processo, colocar aqueles micro vitórias ali, né? Aqueles milestones ali que a gente fala, né? Dos clientes. Então, para ele entender, você já passou por essa fase, você teve esse ganho. Tentar sempre trazer, e aí uma coisa que a Lunatic também contribui muito, informações ali em dados, em relatórios do que fez sentido para o cliente dentro da nossa plataforma, o que a gente ajudou, o que a gente transformou dentro do cliente. Então, trazer os resultados ali em forma de dados, porque não adianta a gente falar assim, não, mas você viu como está todo mundo feliz? Tá, mas baseado no quê? Entendeu? Em qual
qual a informação que você me traz essa base? Não adianta a gente só falar, a gente tem realmente que comprovar, e a gente não tem como comprovar isso a não ser por dados, que são as melhores formas de comprovação. Então, quando a gente chega na renovação, a gente nunca vai chegar ali no cliente, e aí, cliente, tudo bem, vamos renovar? Não, isso vai sendo de uma forma tão leve que acaba acontecendo meio que automaticamente, assim, o cliente ele sabe que ele vai precisar renovar, porque vai acabar o contrato ali em algum período, e ele vai ali conseguindo entender que ele precisa realmente do seu produto, que não dá para ele parar ali, que vai mudar totalmente a operação dele, vai impactar na operação dele se você não estiver ali. E aí a nossa intenção é exatamente essa, é ir nutrindo isso ao longo do caminho, para quando chegar na renovação, você não precisar nem se esforçar de ficar convencendo o cara a ficar com você, que é muito ruim. É igual o final de relacionamento, que o pessoal fala assim, mas tem dependência emocional, né? A gente precisa criar essa dependência ali no cliente para que ele veja que você não pode sair do dia a dia dele. Aí teve uma vez que um colaborador me falou assim, né? Falou assim, mas será que vale a pena a gente ficar treinando tanto o cliente assim? Estava no momento de adoção ali do cliente. Vale a pena a gente treinar tanto o cliente assim? Porque senão ele não vai precisar mais da gente. Se a gente deixar, se ele souber tudo, ele não vai precisar mais da gente. Aí eu falei para ele assim, não, a gente tem que pensar de outra forma. Ele nunca vai saber tudo sobre a ferramenta, porque ninguém sabe, e a gente tem que buscar sempre evoluir. Quando a gente vê que ficou ali estagnado, a gente vai tentar evoluir para outras features, outras coisas, outros passos, e a gente tem que sempre tentar entender qual que é o próximo passo que o cliente vai querer chegar. Já teve reunião de eu entrar com o cliente falou assim, não, tá tudo bacana, meu ambiente aqui tá funcionando bem, não preciso de nada agora não. Não, mas peraí, não, impossível que a gente não precise de nada, que a gente não tenha um novo marco que a gente queira alcançar. Então, assim, se não tem alguma coisa errada com aquela operação. E a gente precisa rever isso, o que está acontecendo, o que a gente não está querendo. Beleza, eu estou batendo meta. Tá bom, você está batendo a meta? Vamos, então, aumentar essa meta, para acabar se tornando mais desafiador. Então, vamos evoluindo ali todas essas questões, né? Excelente, Nath. E aqui, antes da gente... já temos 47 minutos de papo, passou muito rápido. Antes da gente finalizar aqui, a gente vai fazer um bate-bola e vai fazer uma mensagem final. Tem uma pergunta do Marcos aqui, que eu deixei para o final, porque acho que é bem legal para você responder, que ele diz assim, quais as principais áreas que um diretor de CS precisa ter para iniciar a carreira? Né? Abertura interna da empresa, já fui head, CSM, agora eu gostaria de trabalhar com o diretor. O que você enxerga aí na sua experiência, Nath? Quais as principais áreas que um diretor de CS precisa ter para iniciar a carreira? No sentido de... Não entendi o sentido da pergunta. E aonde ele já precisa... Qual área ele precisa já ter atuado para chegar a ser diretor? Ele quer saber, o que eu entendo aqui, tá, Marcos? Se você tiver aí, pode mandar pra gente, mas o que ele precisa ter de bagagem para se tornar um CS referência ali como diretor, né? Será que passar para outras áreas? Será que ele pode ser esse diretor sem ter passado por outras áreas? O que ele precisa entender ali, de fato, da empresa para ele se tornar um diretor de sucesso? Tá. Na verdade, não. Eu acredito que não tenha que estar em outras áreas, não tenha que já ter passado por outras áreas, mas eu acredito que é importante que você conheça o funcionamento das outras áreas. E aí, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade não dos gestores, mas dos executivos de enxergarem ali algumas questões que, às vezes, a gente, como CS, consegue enxergar. Então, apresentar um projeto, de repente, você pensou em alguma coisa que faz sentido ali para o CS, e que vai ajudar outras áreas, e aí você apresenta um projeto e fala assim, seria bacana a gente conseguisse criar um trabalho entre o CS e as outras áreas, a gente quer fazer, a gente pode fazer reuniões, por exemplo, mensais de integração entre as áreas, para entender como é que está funcionando uma área e outra juntas, então você não precisa realmente estar totalmente dentro de outra área para você chegar a ser um diretor de CS. Mas você precisa entender principalmente ali de como funcionam essas áreas, mesmo que você não esteja diretamente ligado a elas, né?
Como funcionam as áreas, como você metrifica e acompanha os resultados dessas áreas e quais os resultados você precisa atender. Então, a Lunatic aqui a gente traz muito isso, né, de ser o sucesso do cliente como um todo. Então, eu preciso saber como funciona tudo e eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, para isso, eu vou precisar saber os resultados que levam para chegar nesse lugar que eu estou precisando. Então, você medir, ter esses indicadores ali, o que é importante para o atendimento, o que é importante para uma renovação, o que é importante para um upsell, para você conseguir entender o que faz esses clientes a renovar e trazer receita para dentro da empresa. Isso aí o CS não existe uma receita, né? É muito que você tentar compreender como que funciona dentro da empresa. Eu sempre falo aqui, Nath, que as métricas do CS são resumidas em três coisas aqui bem simples. O porquê que ele está satisfeito, por que ele está insatisfeito e como é que eu faço para ganhar dinheiro em cima dele. Cara, se você consegue entender isso da partir da dinâmica do seu negócio, é isso que no final do dia é isso que vai importar. Uhum. Se você consegue captar isso, é isso que vai levar a você conseguir compreender e ter um sucesso aí na carreira de diretor. Só trazendo uma reflexão aqui, qual o valor do resultado esperado pelo cliente? O alinhamento é fundamental, com certeza. Sem dúvida. E nós, como CS, temos que saber como funciona praticamente todas as áreas que têm relação. Excelente, Lincoln. Perfeito. Exatamente. E como entender que como que esses resultados aqui, como essa conversa com o cliente, como essa interação com o cliente e com a minha empresa, porque ele está no meio, né? Tem a empresa e tem o cliente, então ele vai estar ali. Né? Como é que eu consigo ali unir essas duas pontas para ter esse sucesso, esse retorno financeiro também, que no final do dia a gente está falando aqui de permanência de LTV, de satisfação e, consequentemente, tudo isso é receita. Tanto Beleza? A gente sempre diz que o CS ele é o advogado do cliente dentro da empresa, né? Então a gente faz esse meio campo ali. Ou normalmente ele está em guerra, né? Um tiroteio entre o cliente e a empresa. Então, tem que ajustar isso aí, né, Nath? Sim, exatamente. Nath, vamos começar aqui agora, nosso bate-bola começou, hein? Então, você está preparado aqui para o nosso bate-bola rápido. Vou fazer algumas respostas, quero umas respostas rápidas e sinceras aqui. Pessoal, não combinei nada com ela, tá? Ela nem sabe o que vai aparecer aqui. Então, Nath, a ideia é que a gente consiga responder de imediato aqui. Falei aqui a coisa que vem na sua cabeça, pode mandar bala para a gente fazer uma dinâmica legal. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Um livro ou conteúdo que todo profissional de CS deve ler? Cara, eu tô até com esse livro aqui. Mas é Como Falar em Público e Encantar Pessoas. É isso. Como falar em público e encantar pessoas. Isso. É isso. Como falar em público e encantar pessoas. Bora, bate bola. Não quero justificativa, não. Um erro comum é estruturar a jornada do cliente. Não pensar no cliente e apenas nos processos internos. Excelente. Uma ferramenta que você não vive sem. Lunatic, é muito puxa-saco? Tô achando que você vai se puxar muito saco, tá? Tô brincando, mas pode ser Lunatic, lógico. A Sense Data que você usa muito, né? Lunatic, Sense Data, ferramentas de gestão. É isso, perfeito. Um aprendizado que só vem com o tempo da área de CS. Escutar feedback. Boa. Retenção ou expansão? Cara, expansão. Boa. Dados ou relacionamento? Os dois. Não tem como. E ficou no muro. Padronizar ou personalizar? Personalizar. WhatsApp ou e-mail? WhatsApp. Participar do CSI foi? Incrível. Opa! Uma honra poder ter toda essa troca e aprendizado com você aqui, viu, Nath? Inclusive, pessoal, quem chegou até aqui, escaneie o QR Code, estaremos continuando essa conversa com a Nath na comunidade para todas as dúvidas que você venham ter, tá? E, Nath, para a gente encerrar esse papo aqui, já estamos chegando a quase uma hora de conversa, uma mensagem final aqui, um conselho para quem está estruturando essa operação, essa jornada do cliente, para começar aqui com o pé direito, qual seria? Não tenha medo de arriscar, de tentar, de falhar, de redesenhar a jornada, redesenhar o que seja, seja com a escutativa sempre em dia. Eu acho que é o principal. Não tenha medo e escute o cliente. Boa. Excelente. Nath, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente continua na comunidade. Muito bom poder falar com você e tenho certeza que foi rico para todo mundo. Pessoal, sigam a Natália ali no
no LinkedIn, entenda um pouco mais sobre a M2G Consultoria também, como elas podem te ajudar ali em todo esse processo de estruturação. Tenho certeza que a Nath vai estar de braços abertos aí para te receber e explicar como é que ela pode te ajudar com isso. Pessoal, satisfação enorme, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio aí. Nos falamos no WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nath. Tchau, obrigada, Vini.